Chainsaw Man, episódio 9, temporada 1, Vida pela Vida, análise do episódio do PH Santos, o mestre do cinema brasileiro. Chainsaw Man, episódio 9, temporada 1, né? Seguimos aqui com as análises semanais desse anime que vem, dessa vez, nos contar de uma maneira um pouco mais direta as suas intenções, né? Finalmente para alguns, para outros não tanto, né? Eu, por exemplo, prefiro as coisas mais no ar, mais jogadas, mas também eu achei esse episódio legal. Tem gente que gosta mais do subtexto, PH. Tem gente que vai lá no subtexto entender a semântica das coisas. De uma maneira diferente, eu diria, de uma maneira diferente do que eu vim achando. Por favor, antes de comentar e julgar o meu trabalho, julgar o meu texto, sempre leia o primeiro comentário do vídeo. Por favor, sempre leia o primeiro comentário. Até também para a questão de spoilers e não atrapalhar o destino das outras pessoas que forem consumir essa obra, tá? E eu tenho um recado importantíssimo. É um pouquinho longo, mas é importantíssimo, como eu disse. Eu tenho pra mim que esse texto vai ser um pouquinho mais encabulado, né? Mais tímido da minha parte. O motivo é porque eu encontrei muita gente nos 4 dias que eu passei na CCXP 2022 e várias pessoas citaram e agradeceram as resenhas que eu venho fazendo de Chainsaw Man. O cara é brabo. E também outras que eu vinha fazendo, né? Como Endor, por exemplo, Casa do Dragão e etc. E isso tem 2 efeitos em mim. Um efeito é que me deixa ciente de que eu tô falando para diversas pessoas. Esse número frio aqui do YouTube acaba ganhando rosto. E daí eu fico um pouco mais envergonhado. Ah, que isso, PH. Você é incrível. O segundo efeito é que também me gera um senso de mais responsabilidade, né? Não que eu não tivesse antes. Isso é criador de conteúdo de verdade. Não é isso. Mas é uma responsabilidade que muda quando, por exemplo, você vê uma pessoa falando contigo e se colocando a chorar depois de trazer uma citação de algo que eu falei aqui em um... Caraca, PH profundo, mano. Tu vai nos outros chorar, velho. Aí sim, velho. Assim que tem que ser. Nosso poeta, né? O nosso poeta. Esses vídeos. Então, assim, me dá um senso maior de cuidado, me dá um pouco de medo, é evidente, mas... Fofo, né? A responsabilidade, ela vai para um outro nível. Não só a responsabilidade no que eu falo, mas eu tento, de alguma maneira, imaginar como que as pessoas passam a receber, tá? O fato é que eu passo muito tempo só no meu estúdio, lendo meus livrinhos, né? Como eu tava justamente fazendo agora, ó. Pô, o cara, ele é brabo, né? Não para de estudar momento algum, velho. É disso que eu gosto. Lendo esse daqui do Bicho-Han, que é a expulsão do outro, muito bom, inclusive pra Chainsaw Man. Mas enfim, e quando eu acho que quando eu voltar pro meu casulo, meio que o ritmo anterior, ele vai tornar e as coisas vão, né, entrar no eixo normal que vinha tomando, mas sempre diferente, sempre com esse empilhado a mais de experiências e por isso também, como eu já vim dizendo, de responsabilidade. Ou talvez tudo isso seja pra dizer o que eu já disse, que é capaz desse texto ser mais tímido ou uma merda. Relaxa, não, calma, não, vai ser incrível. Nunca vi terça-feira sem pedrada do PH, não existe isso. Sei, porque eu tô escrevendo isso antes de escrever o texto e eu respeito muito o fluxo das coisas, então não vou retirar caso o texto... Nunca será ruim. Mas fica aí o adendo gigante, tá? Peço desculpas de antemão e muitíssimo obrigado pelo carinho gigante que eu recebi aí nesses 4 dias. Tu é brabo, tu merece. Não recebi nenhuma crítica, apenas elogios. O que tem alguma coisa errada acontecendo. E, tem nada. Detalhe, os fãs de Andor e Chainsaw Man me abordaram todos de um jeito muito diferente, de um jeito não né? Tentaram destacar a motosserra. Toma cuidado, fã de Chainsaw Man é tudo maluco. Só mais agradecido, mas também uma áurea diferente, um sentimento diferente, né? Ah, eu também tenho que agradecer, eu anotei aqui o nome dele, ao Caio Nomichi. Que isso, eu vou desmaiar. Ele tá reagindo, isso eu recebi de outras pessoas, que ele tá reagindo a esses vídeos, não sei se todos, não sei se... Quarta parede, quebramos a quarta parede aqui, né? Porque eu tô reagindo, ele fala da reação. É brabo. Reagiu a um só em sua live na Twitch, né? Então, ao Caio, que vem apresentando meu trabalho para outras pessoas também, muito obrigado, inclusive. O mitismo é enorme, pô. O mitismo já tá lá na lua. Uma das pessoas que me encontrou citou você, que chegou até mim. Foda, o mitismo tá em todo lugar, né? A partir de você, e fica aí o agradecimento. E agora vamos lá ao que realmente... Tem que respeitar os mitistas, né? E tem que respeitar também o PH Santos. A instituição PH Santos é gigantesca, o cara é brabo. Não interessa. Demorou um pouquinho, mas a Makima, ela finalmente entrou no jogo de fato, né? Curioso com... Desmaiei. Pronto, voltei à vida. De que, pra um entrar, o outro precisou sair. Percebem isso? A Rimena, ela deixa a partida e a Makima, ela assume aí esse posto. O protagonismo da vez é literalmente dela, 100% dela. E traz também essa sensação em suas ações de que, para um entrar, o outro tem que sair. Verdade. Uma vida por outra, uma vida por uma vida. É assim que ela age, né? Assim que seus poderes, eu
não sei se posso chamar assim, o seu poder, uma espécie meio de voodoo, age, né? Se manifesta. Do alto de seu domínio, ela literalmente explode um corpo em troca de outro. E talvez por isso ela nunca apareceu tanto, né? Talvez por isso ela nunca tenha sido tão efetiva como foi aqui nesse episódio. Verdade. A questão é, a partir disso, saber quanto que verdadeiramente vale uma vida pra Makima. Aí que tá, aquilo que a gente conversou, né? Pra ela tá usando a vida ali dos caras como munição. É estúpido, Como se fosse... mas tudo bem. Tá usando a vida dos caras como se fosse munição, né? Praticamente isso. Tá certo que eles provavelmente estariam no corredor da morte, só que nem eu falei na nossa review lá, assistindo o episódio. Ela tá agindo como se fosse a justiça. Ou até mesmo acima da justiça. E ela não tem esse dever. Então é interessante ver esse tipo de coisa. Como funciona ali dentro do lançamento. Não as vidas comuns, que isso aí tá claro que ela ignora. Quanto que vale, de fato, uma vida pra essa personagem? E quanto que vale a sua vida dentro desses objetivos, né? Porque eu vou me apegar muito à questão do... E não só desses. Dos outros também. Porque aparentemente a Makima, ela sabia o que ia rolar. Então ela deixou o pessoal se fuder, pô. Ou melhor, ela deixou o pessoal se ferrar, né? Agora eu não posso falar palavrão. Se o PH estiver assistindo, eu vou chorar. Ele vai ver eu falando palavrão? Não pode. Voodoo, mas eu não sei se é propriamente isso. Mas a questão do voodoo, você também perde partes de você. O quanto que ela tá perdendo ao executar essas ações. É isso que eu acho que a gente vai, aos poucos, descobrir. Eu tenho fortemente uma sensação aqui nesse episódio de hierarquia. Hierarquia do... Tô ligado, eu acordei cansado. Eu vi que ele me citou, mano. Fiquei felizão. Sou fã, sou fã. Do ponto de vista piramidal, do ponto de vista vertical, mas também do ponto de vista alegórico, com relação a domínio e controle, que eu já venho falando há tantos episódios. E fica claro aqui que a Makima, ela tem isso no seu cerne, no cerne, né, na essência da sua personagem. Deixa eu explicar isso com calma. A Makima, ela teve que subir para usar o seu poder. Aqueles que estão aos pés estão vendados, estão ajoelhados e vendados. Sim. Não sabem, então, o que farão, mas mesmo assim fazem, porque o primordial dessa personagem é o diacho desse controle aí que eu já venho falando há algum tempo. E ele já descobriu o que é a Makima. Ele já entendeu a Makima. Ele só não entendeu ainda que entendeu. Isso é muito foda. E não se controla de baixo para cima, né? Aparentemente se controla das castas superiores, de cima para baixo. Tanto por uma questão pragmática, digamos assim, a questão de alcance talvez, mas também por uma questão alegórica, né? Quem tá em cima vê o todo. E aí quem são os humanos que morrem para outros tantos explodirem? Parece que não importa. Chainsaw Man não parece ser sobre os comuns, sobre a gente, né? Sobre eu, você. Makima e os demais não parecem se importar com esses ditos normais. Eles fazem o que fazem porque Verdade. são caçadores de demônios e fim. Eu não vi em nenhum momento uma tentativa de controle de danos ou até mesmo de sensação de heroísmo. Pelo menos não apareceu. Pode até ter, mas pelo menos ainda não apareceu. Eles aparentam ser de uma certa casta diferente, né? De um certo nível diferente dos normais. E assim, a Makima aparenta ser de uma casta diferente daqueles que já são dessa casta diferente. De novo, não dá para controlar de baixo para cima. Por isso ela sobe. Por isso, na vida, tantos outros sobem para controlar. Em um dado momento, um agora ex-funcionário pergunta se ela sabia de tudo. Ora, eu acho que ela sabia. Óbvio que ela sabia. Ela é uma canalha. A Makima é uma canalha. Não sai da minha cabeça o primeiro episódio, tampouco o episódio do jantar. No primeiro, ela chega precisamente depois do Denji agir e tá ali totalmente desgovernado, né? No do jantar, ela chega precisamente quando a turma ia embebedar o Denji e talvez trazê-lo mais pro lado deles. Saber mais sobre ele, quem sabe? E os antagonistas aqui, por exemplo, sabem muito mais sobre o Denji A Makima é uma rata, né? Se é que vocês me entendem. do que a gente e do que seus companheiros. E a Rato vivo aquilo ali. Makima, Rato criado, né? É o termo certo. é evidente, também sabe, mas aparentemente não quer que os outros saibam. Senão ela não teria se exposto tanto, talvez se sacrificado tanto ao subir no templo e executar suas ações. Durante tudo isso, o mais bizarro é perceber como ela não abre mão de um sorriso cerrado. Uma sensação de que ela tá num processo e não na adaptação. Mas esse sorriso dela deixa qualquer um tenso, mano. Tu sabe que na cabeça dela tá se passando as maiores desgraças da humanidade. Ela tá lá sorrindo. Isso dá medo. De ações. É isso que me deixa transtornado com essa personagem. Ela tá subindo, é evidente, e ela tá subindo dentro do seu espaço, dentro da sua própria casta. E ela faz isso literalmente para explodir os corpos dos inimigos, mas alegoricamente, ela sobe dentro da corporação. Agora ela assumiu um setor inteiro, né? E aí sim. Para ter mais controle, para conseguir executar mais as suas ações. E pasmem, usar novos corpos sem necessariamente precisar que eles digam o nome que ela vai arrancar a vida. Ou seja, é como se ela não precisasse usar o seu poder para de fato o seu poder ser utilizado. Faz sentido?
Faz sentido. Ela tira tantas vidas com os seus lacaios que ela não precisa fazer lá os jutsu, né, com a mão. Os Gary lá, né? Fazer lá os Gary é foda. dela lá. Os corpos que ela usa, Denji e Aki, por exemplo, são controlados por natureza, por eles mesmos, né? São controlados pela sua vingança, pelos seus objetivos mais íntimos. Eles não precisam de uma venda, não precisam do pedido. Eles fazem porque, assim como a máquina, claramente se enxergam como superiores a vários outros, seja aos demônios, seja aos civis normais. E aí essa ideia de ver a confusão de cima sempre vai dar uma sensação de que é fácil resolver o problema. Se um jogador de futebol visse o jogo por um drone, certamente eles... Igual o protagonista de Oashi, né? Ou o protagonista de Blue Lock, né? Eles têm aquela visão de drone, né? Seria um jogador mais eficaz. Pois é, por isso que eles são os jogadores mais eficazes. E é por isso que os ricos sobem em seus arranha-céus. Eles sobem para, metaforicamente, ficarem no topo da pirâmide, usando de seres vivos contra outros seres vivos. Mas o PH também, ele acabou sendo inocente aqui. Eles não estão ali por vontade própria. Todo mundo tá ali porque quer pegar a máquina, né? Essa é a verdade. São praticamente submissos a ela. Essa é a verdade, PH. Vamos ser sinceros, né? Não tem profundidade nisso. A base sempre vai ser maior, porque é a base que segura a pira, esse fogo quase invisível que comanda a sociedade, fingindo que a base tem alguma serventia para além de ser suporte. E é interessante observar como hoje, né, e eu tô até trazendo aqui o Bicho Han rapidinho, como hoje, mesmo a base começa a ter ações diferentes. Então, será que... Eu não sei se isso vai ser trazido para Chainsaw Man. É tão atual que me parece que sim. Tem uma citação que diz aqui, ó: o aperto do botão que faz com que uma bomba exploda se iguala ao aperto do botão da câmera, ou seja, da denúncia, né? Terroristas habitam no imaginário, pois a realidade que consiste em discriminação e ausência de esperança não é mais digna de viver. A realidade nega a eles toda gratificação. Isso aqui é importantíssimo. Além de um grande cineasta, crítico de cinema, agora ele também traz literatura pra gente, né? O PH, ele faz tudo, cara, sério. O rei do YouTube. A realidade nega a eles toda gratificação. Por que eu tô trazendo isso? Se Chainsaw Man tá discutindo esse lance dessa pirâmide, esse lance desse controle da Makima, necessariamente ele vai ter que inverter as percepções, senão ele vai entregar o óbvio. E hoje nós não estamos vivendo o óbvio. Nós estamos vivendo numa sociedade que algumas fagulhas dessa base da pirâmide conseguem fazer a pirâmide... Caraca, viu? Braço do PH fechado, tá? Só tatu bravo. Vamos ver se a gente consegue reconhecer a estátua dele. Cadê? Algumas fagulhas dessa base... Ó. Não dá pra ver direito. Ó. Botei um vermelhão ali com preto. Mengo, né? Mengo, né? Base da pirâmide conseguem fazer... O outro braço ali também, fechadinho o braço dele, tá? PH adora uma tatuagem. A pirâmide estremecer. Daí por... É do rock, né? Todo mundo que é do rock se amarra numa tatu. Por isso eu acho que o Denji, ele sai tanto de protagonismo. Ele sai... Eu queria muito ver o PH assistindo Bleach, cara. Eu não quero esse sofrimento pra ele, mas eu ia adorar ver ele falando dos poemas de Bleach. Porque ele precisa ser trabalhado pra voltar. Eu vou explicar isso melhor, tá? A Makima, ela, nesse episódio, ela não anda, né? Ela desfila. Ela não grita. Ela age aveludadamente. A voz, ela sussurra. E nisso, rapidinho, o japonês fica lindo, né? Parece que precisa ser em japonês para essa personagem atingir o seu potencial. Esse sussurro do japonês parece muito mais potente do que o sussurro de línguas anglo-saxãs ou latinas. Verdade, eu estudei isso na faculdade. Estudei isso em linguística. Foi linguística? Ah, foi linguística, eu acho. Mas enfim. Tem uma parada aqui na garganta e tal. Desde nascença, assim. Quando você nasce, já começa a praticar o idioma, vai se formar de uma forma. E é por isso que o japonês não consegue falar algumas palavras, algumas letras. E a gente também aqui não consegue falar, fazer alguns sons com a boca, né? Tem toda uma parada assim, um caô desse. Os irmãos delas fazendo lá uma espécie de voodoo. Olha lá o erro. Aqui o erro, gente. Olha só, a linha da unha dela tá transpassando, ó. Faltou um trabalho ali de clean-up, cara. E agora? Vamos fingir que a gente não viu? Vamos, né? Já somente passa pano. Deslizam com leveza. Ela corta a vida de uma pessoa como corta uma manteiga com a faca quente. Por quê? Porque ela tá no topo. E no topo é mais fácil de ver o jogo ou de manipular o jogo, se é que você me entende. Verdade. Pobre Isaac, Denji, Rimeno, essa garotinha que teve um novo protagonismo aqui que eu me esqueço o nome. Kobeni. Coitada da Kobeni. Nem o nome o pessoal lembra dela.
é a que mais sofre, né? A nossa Na Kobeni. verdade, que eu nem sei o nome ainda, porque não pronunciam tanto. Porque são eles que verdadeiramente sangram na luta, né? O que me faz questionar, como estão os civis dentro disso tudo? Porque o sangue passa por eles como o vento passa por nós, como se fosse uma brisa do dia a dia. Ou seja, sem afetar tanto. Por que não sentimos que esse vento carrega com ele cheiros e fragmentos de lutas que não lutamos, mas de alguma maneira nos afeta? Nessa pirâmide que a Makima está evidentemente cada vez mais no topo, onde é que nós estamos e onde estão os caçadores? Porque isso é fundamental para a gente entender as intenções de mostrar o tal dessa hierarquia. E essas são perguntas porque eu não sei responder. E no final é isso que esse episódio foi. Eu sei responder, mas não quero passar spoiler pra vocês. Se no episódio passado a série se iniciou de fato, esse episódio colocou todos os incidentes incitantes pro segundo ato ter estofo de fato, ou seja, ter carne, ter essência. Histórias, filmes e séries são basicamente duas coisas. Isso que tá dizendo é o Aaron Sorkin, não sou eu, tá? Intenções e obstáculos. Uma pessoa tem intenção e aí vem os obstáculos. Pronto, enfim, acabou. É o roteiro. Narrativa é o que eu falo aqui o tempo todo. Mas tem o Kinko Shashetsu. Lá do... A narrativa oriental, que eu sempre esqueço o nome. Kinkoshekatsu. Quem que é coxa? Quem que é coxazinha? Foda-se. Que não tem esse tipo de coisa, né? Isso é roteiro. As intenções de Makima, elas começam a ficar mais claras. Ela quer mais. E o motivo? Não sabemos, mas também não importa. Os obstáculos ainda parecem poucos, frágeis para ela. E creio que isso virá, acho que, à tona a partir de agora. Caso contrário, não faz sentido gastar tanto tempo de protagonismo com essa personagem. E suponho, nada disso vai valer para ela em si. E aí é que eu volto aqui o lance do botão. Ela pode até apertar o botão da grande destruição, mas nós podemos apertar o botão de uma câmera que vai fazer uma denúncia ou uma ação tão forte para a sociedade quanto. Vai se surpreender, PH. Se nós formos o Denji nessa história, o Denji pode apertar esse botão. Ele de fato, olhando por essa perspectiva, sim. Mas calma tão lá. Forte quanto da explosão de uma bomba. Então eu suponho que esse literalmente bomba. protagonismo dela vai valer para o Denji, mais cedo ou mais tarde. Vai valer para ele. Personagem que ainda está no vazio, porque só dá para preencher o que não está preenchido. Uma vida pela outra. É o que se fala, né? Ou seja, foi arrimendo pro Aki ficar. Se o Denji não pode ir, porque ele é título, é o personagem título, quem se vai para ele ficar? O Aki? Não sei. A Power? Não sei. Pô, sinceramente, o PH ele me assusta às vezes. A Makima é capaz. Eu duvido, mas isso não me surpreenderia, porque eu definitivamente não confio mais que protagonismos trocados nessa série são à toa. Assim como eu não confio no sorriso falso. O PH me assusta demais às vezes. Da Makima, que sabe muito mais do que eu, do que você, e parece até mais do que os roteiristas. Minha curiosidade por ela se balança entre ódio e admiração. O tempo inteiro fica lá, ódio e admiração. Não tem muita coisa nessa balança. Quanto mais ódio, mais a história avança. Quanto mais admiração, mais eu temo por como a história avança. Eu não vou explicar isso porque tem um motivo de eu utilizar muito bem essas duas palavras, eu escolhi com muito carinho, tá? Deixo pra vocês aí, e como tem pessoas reagindo ao que eu tô fazendo, deixo pra que vocês construam com a sua audiência. Obrigado, a gente tá construindo aqui. Estamos aqui sempre pensando bastante sobre isso. É que a gente já sabe, né, o que vai acontecer, aí não tem muito margem pra construir, senão a gente acaba dando spoiler pro pessoal. Temo como essa história avança. Joguei, tá? Esse episódio foi ágil. A trilha foi bruta e as revelações foram diretas. Eu gosto quando o Chainsaw Man consegue ser sutil, mas vale demais quando ele se põe à mostra e diz: talvez eu seja só sobre sangue, ou pelo menos só por hoje. O grande lance é que esse sangue vale uma vida, e aí quando ele vale uma vida, a gente não pode passar de maneira fugaz por esses assuntos, assim como aconteceu com a He-Man e com o Aki, né? A gente não pode passar como o episódio da vez não fez. Eu não posso passar de maneira fugaz pela morte da He-Man, que acredito sempre vai voltar à tona, talvez. E aí eu pergunto, já que a gente tá falando de sangue provenientemente de vida, qual vida vale mais nessa história? É uma pergunta de novo, porque eu não sei a resposta. E eu só quero saber quando eles quiserem me dizer. Parece que se vier antes de vários acontecimentos, antes de muita coisa que o episódio precisa tratar, não vai ter o mesmo peso. Realmente não. Pelo menos é isso que eu julgo. Por isso que eu pego aqui Por isso que o arco final de Chainsaw Man é mitada. Meu chazinho. E eu espero com a calma de quem já teve muita pressa nessa vida. E por isso eu ando tranquilamente, muito, muito devagar. No mais, um forte abraço em vocês aí, um bom... Caralho, que frase foda, hein? Chá. A gente se vê semana que vem e tchau.
Pra quem já esperou 9 meses pra nascer, né? O que é esse tempinho pra poder saber o que vai acontecer em Chainsaw Man? Do chazinho foi legal. Não tava previsto não e eu tava com vontade de tomar o chá. Bom chá. React de chá? Ainda bem que eu disse, porque o texto ia terminar bem ali, ó. Não vai ter o mesmo peso. Aí ia ficar mó paia. Com o chazinho ficou legal. Alto astral total. E se vocês estiverem vendo isso é porque o editor deixou. Pô, o editor te pegou, mano. Mas assim, vídeo foda. Outro grande vídeo do PH, tá? E, pô, feliz demais que ele me citou e citou a gente, né? Os mitistas nesse vídeo. É um reconhecimento gigantesco por uma pessoa que é fantástica, né? Então a gente agradece. Todos os mitistas do Brasil agradecem a citação.